Olá, pessoal. Espero que estejam bem. A essa altura, a gente já interagiu sobre o caso do Luciano e da Dona Otília. E a gente pôde perceber que essas informações pessoais sobre o Luciano, sobre a vida dele, de como ele chegou aonde ele chegou, sobre a vida da Dona Otília, sobre as consequências do encarceramento para a mãe de Luciano, sobre o que seria bom para sanar os danos que aconteceram com a Dona Otília. E essas informações, elas não são úteis num processo da justiça comum, que é binário, que é feito e pensado para que a gente possa atribuir a culpa a alguém, para que esse alguém seja punido e que esse alguém, de preferência, seja retirado do convívio social para expiar aquilo que aconteceu, né, para expiar o dano e para, em tese, se ressocializar e poder ser reintegrado novamente ao convívio social. Essa é, em regra, né, o que acontece com a nossa justiça comum. Não se levam em conta fatores externos. A justiça comum, ela se baseia numa foto do passado, daquilo que aconteceu. Ela não é um filme, ela é uma foto. Então, a gente vai pensar a justiça restaurativa como um filme, como aquilo que é mutável, como aquilo que a gente não pode pontuar e deixar para trás. A gente vai pensar na justiça restaurativa como algo que a gente quer transformar para frente. E eu estou na justiça restaurativa há alguns anos e no meu núcleo a gente tem trabalhado com diversos tipos de casos. A gente trabalha com casos judicializados e agora a gente tem também alguns projetos na comunidade, alguns projetos em questões não judicializadas, mas oportunamente eu vou contar tudo para vocês. E na minha vara do Juizado Especial Criminal, eu tenho encaminhado muitos casos para a justiça restaurativa. E o potencial transformativo que tem ocorrido é muito grande. Eu vou, aos poucos, poder passar esses casos práticos para vocês. De como essa lente transformativa pode trazer modificações. Então, vamos dar continuidade aqui para o nosso caso e vamos compartilhar novamente a tela para a gente dar sequência e falar sobre os novos paradigmas. Deixa eu compartilhar aqui. Então, nós terminamos na última aula falando sobre o que é justiça e qual o paradigma de justiça atual. Então, eu convido vocês a interagir no Moodle para discutir um pouquinho do que é justiça, a partir desses conceitos que eu vou trazer sobre o nosso paradigma atual. Porque a justiça restaurativa é um outro paradigma que exige ser olhado por uma outra moldura, outras lentes, para a gente ficar com a terminologia trazida por Howard Zehr. Howard Zehr é um autor, ele é um autor do livro Trocando as Lentes,
Inclusive, eu convido vocês a começarem, né, se quiserem começar por alguma bibliografia, começar por esse livro, Trocando as Lentes. Ele é professor de Sociologia e Justiça Restaurativa da Eastern Mennonite University, dos Estados Unidos, e considerado um dos pioneiros no desenvolvimento da justiça restaurativa. E ele a descreve como sendo um paradigma, uma lente através da qual compreendemos um determinado fenômeno em questão de uma forma determinada. O paradigma determina como compreendemos a realidade, qual a determinação do sentido comum sobre certo ou errado. Então, o que é paradigma? Paradigma é a forma como nós enxergamos uma realidade, né, como nós enxergamos o certo ou errado, dependendo da construção histórica, social e fenomenológica que nós trazemos conosco. Quando essa visão não consegue mais dar respostas que dão sentido, pode-se instalar uma crise que eventualmente abre espaço para uma nova visão, substituindo a anterior não mais funcional. Muitos problemas não resolvidos ao lado de falhas no sistema prisional forçaram os profissionais das mais diversas áreas a repensar o paradigma retributivo. É possível que a JR possa dar uma resposta a essa necessidade de mudança. É isso que Howard Zehr traz na sua obra, essa possibilidade de mudança que a justiça restaurativa traz. É interessante, né, a obra dele, nós vamos pincelar um pouquinho, ele fala justamente de toda a construção histórica, né, de onde a justiça restaurativa começou a ser pensada, justamente dessa insatisfação de muitos criminologistas, muitos atores da justiça com o sistema de justiça criminal que existia nos Estados Unidos, que existia no Canadá, que existiam em algumas regiões da Europa e da América do Norte. Entende-se a força convocadora da justiça restaurativa como um horizonte pedagógico e de realização dos direitos humanos, substanciada em uma nova abordagem voltada à pacificação das relações sociais com base nos princípios do diálogo e da não violência, mediante metodologias de gestão pacífica de conflitualidades. Então, esse é um panorama da justiça restaurativa como forma de realização de direitos humanos. Não só de direitos humanos, mas a gente vai entender depois, um pouquinho mais para frente, de direitos humanos, democracia e desenvolvimento do interesse pelas pessoas. Porque quanto mais interesse nós desenvolvemos pelo outro, menor a chance de nós causarmos danos. E qual que é o paradigma atual de justiça? O que é um paradigma? Ele é esse conjunto de ideias que formata a forma como as pessoas enxergam o mundo e respondem a esses problemas. Mais ou menos um resuminho do que traz o Howard Zehr sobre o que é o paradigma. Qual é o paradigma que embasa nosso sistema de convivência de todas as sociedades de modo geral? O nosso sistema de convivência, eu digo as nossas instituições, não só a instituição da justiça. Mas quando a gente pensa nas nossas instituições, vamos ter em mente família, vamos ter em mente instituições escolares, instituições de trabalho, né? Vamos ter em mente as nossas instituições em geral. Esse paradigma está na base da estrutura de cada um de nós, né? E na base das nossas formações de personalidade. Então, esse paradigma, ele forma a nossa personalidade, porque nós aprendemos o que aprendemos com as pessoas com as quais nós convivemos, que estão inseridas neste paradigma de convivência. No período iluminista, alguns séculos atrás, formou-se o paradigma cartesiano-mecanicista, que é esse paradigma que vige até hoje.
Esse paradigma retira o sujeito observador do objeto observável, colocando o ser humano como um observador imparcial, isento, que observa o seu objeto, ou seja, a natureza e todos os elementos, inclusive todos os seres humanos, para a compreensão. Compreensão para fins de dominação e não de pertencimento. Ou seja, esse paradigma cartesiano, mecanicista, consumista, ele traz o homem como o centro. Sendo o centro, o homem tem o instinto de dominar os outros e a natureza. Então, esse paradigma não é um paradigma de pertencimento, e sim de dominação. Por isso que nós temos as polarizações. O meu é melhor do que o seu, então o seu tem que ser eliminado. Então, por aí a gente começa a entender que esse paradigma ele está vigente em toda a nossa sociedade, em todas as nossas instituições. Características desse paradigma: busca incessante pela dominação, pela compreensão, pela objetividade. Retira-se tudo que é subjetivo e que pode comprometer a estabilidade e não pode servir ao propósito de controle e dominação. Problema: quando se retira tudo do subjetivo, se retiram também as artes, os sentimentos e a própria ética. Falando em ética, depois eu vou deixar uma indicação para vocês de um TED da Lucilena Galvão, A Ética do Jiló e do Chocolate. É bem interessante, eu vou falar sobre ele mais tarde. Em resumo, a história do ser humano criou uma forma de lidar com os problemas do mundo em que o ser humano é colocado de fora como observador externo que busca observar tudo ao seu externo, inclusive a natureza, para fins de dominação e sem nenhum controle, inclusive de ética. Os impactos desse paradigma cartesiano nas mais variadas estruturas sociais foram muito grandes, positivos e negativos. Positivos, muitos avanços tecnológicos, nós sabemos, né? A nossa ciência avançou muito nesses últimos séculos. E negativos, também são inúmeros. Essa ideia individualista do ser humano trouxe essas diretrizes do individualismo, consumismo e da exclusão. Diretrizes essas que fomentam a competição e a guerra de todos contra todos. Vivemos hoje essa lógica do inimigo. Aquele que está de fora, que tem ideias diferentes do grupo em que estamos, é inimigo e deve ser eliminado. Conseguem compreender, conseguem encaixar esse paradigma em tudo que a gente vive hoje? Tudo que é diferente do que a gente está acostumado tem que ser eliminado, porque o nosso sempre é melhor, porque nós somos melhores. Esse paradigma da exclusão e do individualismo que causa tantas dores e tantas violências. Essa lógica cartesiano-mecanicista, individualista e excludente nos reduz, nós que somos seres humanos multidimensionais, multifacetados, complexos, holísticos, a lugares que nos colocam numa posição de poder, que nos dê renda para que possamos consumir, numa sociedade em que ser significa ter e ter significa ser. Essa estrutura social, portanto, promove um não pertencimento a um grande número de pessoas da sociedade. Percebem? Quando nós temos uma sociedade em que ser significa ter, quanta exclusão nós provocamos. Assim, tantas pessoas submetidas a tantas violências nessa estrutura social estão tensionadas por essa estrutura sufocante e excludente e acabam respondendo a essas violências com outros atos de violências e atos classificados como delitos criminais. Entendem?
essa tensão que essa sociedade individualista, mecanicista, excludente, consumista traz, provoca essas violências, provocam violências como respostas. Ou porque essas pessoas buscam um reconhecimento que não possuem, ou porque buscam condições de terem os bens que a mídia diz a todo tempo que são necessários para ter reconhecimento dentro de uma sociedade. Ou buscam, pela conexão com gangues criminosas, estar pertencentes a algum grupo e se conectar a alguma rede de relações que garantam um certo tipo de bem-estar social que não é garantido pela rede da sociedade de forma em geral, que é excludente. Então, isso também justifica o mundo paralelo que nós temos hoje. As pessoas buscam pertencer. Nós somos seres relacionais. Nós precisamos do pertencimento. Quando nós somos excluídos, a psicologia e a psicoterapia estudam fenômenos de dor intensa ligados à exclusão. A exclusão provoca um sentimento de dor muito grande. E o que o organismo procura fazer? Ele procura equilibrar, ele procura eliminar essa dor. E como ele vai eliminar essa dor? Ele vai se associar a algum grupo onde ele possa ter pertencimento, ou ele vai partir para a violência, para externar essa dor, essa necessidade. Porque o Marshall Rosenberg já disse que a violência é uma necessidade não atendida. É o reflexo, né, o reflexo patológico de uma necessidade não atendida. Nós precisamos olhar para as causas profundas motivadoras do conflito e da violência. Senão vamos passar uma eternidade, gerações e gerações, apenas olhando para os sintomas e não para as causas. O que a nossa justiça criminal olha? Olha os sintomas. Olha aquilo que foi provocado por tanta violência, mas não a causa. E o que a justiça restaurativa busca? Busca investigar a fundo as causas motivadoras da violência. Então, que a gente possa deixar de continuar a enxugar tanto gelo, sem solucionar o problema a partir de suas causas. Então, esse é um convite para uma reflexão, um convite para a gente abrir a nossa mente, para a gente pensar nas causas e não só nas consequências. A maneira como a humanidade encontrou para lidar com a violência e transgressão foi a punição, foi essa racionalidade punitiva. Então, a maneira que a gente encontra para lidar com a consequência é a punição. Essa racionalidade punitiva não está só no sistema de justiça criminal, mas em toda a sociedade. Está em todas as esferas e dentro de nós também. Então, vamos imaginar a nossa instituição, a nossa família, a nossa escola, como que é o paradigma inserido na nossa família, na nossa escola. É o paradigma punitivo. É a punição da transgressão, da consequência dessa violência. Nós passamos a ser consumistas, individualistas e excludentes, em razão dessa convivência paradigmática. Surge a ideia de que comportamentos podem ser amoldados a partir de um reforço, que pode ser uma recompensa ou uma punição para comportamentos não desejáveis. Punição, que é aplicar uma dor a quem cometeu um comportamento não desejável. Problema: crianças crescem com esse padrão do custo-benefício. E aí eu trago a ética do Giló e do chocolate. É um TED da Lucilena Galvão, que vale a pena vocês procurarem no YouTube, né, no Google. O que acontece? Como é que funciona o paradigma da punição? Funciona como reforço. Então, se eu faço algo errado, eu ganho um reforço negativo, uma punição.
Se eu faço algo certo, nós começamos a funcionar desde que somos pequenos ou na nossa instituição de ensino, a receber reforços positivos. Então, eu faço algo certo para ganhar alguma coisa em troca. Então, isso vocês vão perceber nesse TED, que é muito bem explicado, muito bem elucidativo, isso não desenvolve a ética. Eu não faço alguma coisa porque eu entendo que é eticamente correto. Eu faço com medo da punição, ou eu não faço com medo da punição, e eu faço para receber um reforço positivo, uma recompensa. Então, esse TED é mais ou menos assim, não vou dar spoiler, mais ou menos assim. Quem, quando pequeno, não foi ameaçado pelo pai ou foi premiado por comer uma salada ou comer alguma coisa saudável, né, que não gostava, mas que receberia alguma coisa em troca? Muita gente. Mas, se colocasse um chocolate na sua frente, alguém precisa dizer: come, come que eu vou te dar um prêmio. Ninguém precisa. Então, nós sabemos que é bom. Nós não precisamos de reforços para algumas coisas. Então, é mais ou menos isso, né? Essa metáfora que a Lucilena Galvão traz com a ética. Nós andamos numa velocidade comportada, velocidade estabelecida pelas regras de trânsito para não levar multas. Não porque nós entendemos que é importante para a segurança viária. Então, nós passamos devagar ali no semáforo com radar, para não sermos multados. Então, esses são os reforços positivos e negativos que estão presentes em toda a nossa sociedade, em todas as nossas instituições. Nós aprendemos assim. Vamos refletir sobre isso. Porque nós fomos educados para o constante exercício da desconfiança, da força, da competição e da busca do sucesso e da fortuna a qualquer preço. Ou seja, nós fomos educados para essa cultura da violência, nessa cultura. Alguns valores de nossa sociedade atual são pressa, dinheiro, luxo, sucesso, prestígio pessoal, individualismo, consumismo, fama, competição. Pensem, né? Pensem nas nossas mídias sociais, né? O que elas propagam? A grande pressão para que todos se mostrem sempre felizes e bem-sucedidos. Mas surgem as dores da sociedade e aparecem sofrimentos, tensões, estresse, famílias desestruturadas, solidão, medo, ansiedade, depressão, falta de paz, angústia, falta de sentido e propósito da vida. Falta religiosidade, falta espiritualidade. Não religião, né? A gente não está aqui falando de religião de forma nenhuma. Religiosidade e espiritualidade, essa transcendência, essa nossa ligação com algo que nós entendemos que está além dessa nossa matéria. O universo, as forças do universo, a natureza. E o que nós podemos fazer, então? Em primeiro lugar, autoeducar-nos para uma cultura de paz, criando condições para uma convivência solidária, pacífica e cooperativa. Eu sei que tudo isso parece assim uma mistura de coisas horrorosas, mas nós sabemos também que a cultura de paz e a consensualidade também vem aumentando e vem se propagando. A busca das pessoas pelo autoconhecimento, pela espiritualidade, tem sido maior. Então, a gente também tem que entender que quando nós chegamos num estágio em que tudo isso bate à nossa porta, nós vamos buscar algo de melhor. Então, vamos caminhando passo a passo,
para a gente entender que a gente está no caminho certo. E para finalizar, na aula que vem a gente vai entrar mais especificamente na cultura de paz e nos estudos das violências. A palavra cultura se relaciona com aquilo que cultivamos e cuidamos em nós mesmos e no mundo, aquilo que nutrimos em termos físico, emocionais, mentais e espirituais. Essa é uma frase da Lia Dinsky, que é cofundadora da Associação Palas Atena no Brasil. A Lia Dinsky, ela é uma grande filósofa, grande estudiosa da cultura de paz. Então, se vocês puderem procurar obras e escritos da Lia Dinsky, são excelentes. E essa questão do físico, emocional, mental e espiritual, vocês vão ouvir bastante. São 4 quadrantes de um círculo. 4 quadrantes que precisam estar em equilíbrio para que a vida e as energias circulem. E a gente vai estudar isso com mais frequência, vai falar bastante sobre isso. Tudo tem um sentido na justiça restaurativa. E esse sentido, ele visa muito o círculo e o equilíbrio. O círculo, a geometria e o equilíbrio entre corpo, mente, espírito e físico. E emocional, perdão. Físico, emocional, mental e espiritual. Vou interromper aqui o nosso compartilhamento. Então, por hoje, por essa aula é só, para não ficar muito conteúdo junto. E na próxima aula a gente continua a tratar da cultura de paz e das violências, tá certo? Reflitam e a gente continua conversando lá na plataforma. Grande abraço a todos.